Olá pessoal, continuando o estudo da disciplina de eletricidade para o curso técnico em mecânica, segundo módulo, nós vamos continuar o assunto associação de resistores na nossa aula tema circuitos com resistores por meio dessa videoaula. Para nós começarmos a falar desse assunto, nós devemos então relembrar um pouquinho sobre a lei de Ohm. Lembrando que a lei de Ohm está relacionada a um físico, George Simon Ohm, que foi quem desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica, que ficou conhecido como lei de Ohm. A lei de Ohm, ela relaciona que a tensão, cuja unidade de medida é o volts, é igual à resistência elétrica, cuja medida é o ohm, o sobrenome do George Simon Ohm, quem desenvolveu essa relação, vezes a corrente elétrica, cuja unidade de medida é ampere. Então, a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Essa lei de Ohm tem duas principais variações. Então, nós temos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, mas se nós desejarmos calcular o valor da resistência, nós podemos fazer a primeira variação, onde a resistência é igual à tensão dividido pela corrente, ou a segunda variação, caso nós desejarmos calcular a corrente, onde a corrente é igual à tensão dividido pela resistência. Sabendo disso então, da lei de Ohm e dessas duas principais variações, nós podemos então falar sobre associação de resistores. Para falar desse assunto, eu dividi em 3 videoaulas. A primeira videoaula fala sobre associação série, e essa videoaula que nós estamos fazendo agora. A associação paralela está na videoaula número 2, e a associação série paralela, ou conhecida como mista, na videoaula número 3. Falando sobre então associação série, nós temos aqui um circuito típico onde a associação de resistores em série. Então nós temos aqui uma bateria que tem o valor de 24 volts, o resistor 1 20 ohms, o resistor 2 10 ohms e o resistor 3 40 ohms e o resistor 4 30 ohms. Como foi visto em sala de aula, as principais características desse circuito são que a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Então isso significa que a corrente total IT é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, que é igual à corrente no resistor 3, que é igual à corrente no resistor 4, ou quantos resistores tiverem no circuito, que é representado pelo IRN. Então a corrente é a mesma em todo ponto do circuito. Com relação à tensão, nós temos que a tensão total, VT, é igual a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, mais a tensão no resistor 4, ou a somatória das tensões de quantos resistores tiverem nesse tipo de associação, na associação série. E por fim, nós temos que a resistência total do circuito é a somatória de todos os resistores que estão inseridos nele, no circuito. Então, a resistência total RT é igual a o valor da resistência 1, mais o valor da resistência 2, mais o valor da resistência 3, mais o valor da resistência 4, e de quantos resistores tiverem no circuito. Para demonstrar isso em termos práticos, vamos fazer o cálculo da corrente total e da tensão em cada resistor, com o mesmo exemplo anterior. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular a resistência total.
Como foi dito anteriormente, a resistência total é igual à resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 mais a resistência 4. Dessa maneira, nós temos que a resistência total é igual a 20 ohms do resistor 1, 10 ohms do resistor 2, 40 ohms do resistor 3, 30 ohms do resistor 4. Isso totaliza 100 ohms. Então, nossa resistência total é de 100 ohms. No passo 2, nós já sabemos que a resistência total é de 100 ohms e que a tensão no circuito é de 24 volts, que foi dado já no enunciado do exercício. O que nós podemos fazer então é calcular a corrente total. Como nós vimos pela lei de Ohm, quando nós relembramos, nós sabemos que em uma das variações a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nesse caso, a corrente total é igual a tensão dividido pela resistência total. Dessa maneira, nós podemos demonstrar que a corrente total é igual a 24 volts dividido por 100 ohms, que é igual a 0,24 ampere. Então, nós podemos dizer que a corrente total de 0,24 ampere é igual a corrente no resistor 1, que é igual a corrente no resistor 2, que é igual a corrente no resistor 3, que é igual a corrente no resistor 4. Todos os resistores têm um valor de corrente de 0,24 ampere, porque a corrente no circuito série é a mesma em qualquer ponto do circuito. No passo 3, nós sabemos que a corrente total, que é igual a corrente em cada um dos resistores, é de 0,24 ampere. E nós sabemos também o valor de cada resistência. Nesse exemplo, o resistor 1 tem um valor de 20 ohms, o resistor 2 10 ohms, o resistor 3 40 ohms e o resistor 4 30 ohms. Dessa maneira, nós podemos calcular a tensão em cada resistor pela fórmula V é igual a R vezes I. Dessa maneira, nós podemos calcular a tensão no resistor 1. Então, VR1, tensão no resistor 1, é igual a corrente no resistor 1 e R1 vezes a resistência, o valor da resistência no resistor 1. Quantificando, então nós temos que VR1, a tensão no resistor 1, é igual a 0,24 ampere vezes 20 ohms, que totaliza 4,8 volts. Então, a tensão no resistor 1 é de 4,8 volts. Nós podemos aplicar da mesma forma para calcular a tensão no resistor 2, que conforme nosso exemplo tem um valor de 2,4 volts. Estendendo para os resistores 3 e 4, nós temos que a tensão no resistor 3 tem um valor de 9,6 volts e a tensão no resistor 4 tem um valor de 7,2 volts. Se nós sabemos os valores da tensão em cada um dos resistores, nós podemos checar se os nossos cálculos estão corretos. Como nós podemos fazer isso? Somando as tensões em cada um dos resistores. Então nós temos que a tensão total, VT, é igual a tensão no resistor 1, VR1, mais a tensão no resistor 2, VR2, mais a tensão no resistor 3, VR3, mais a tensão no resistor 4. Quantificando, nós obtemos então o valor de 24 volts, que é o valor que está no enunciado do exercício. Como desafio para vocês aí, eu sugiro que vocês façam o cálculo da corrente total e a tensão em cada resistor desse circuito. Então, nesse circuito nós temos uma fonte de 42 volts
E o resistor 1 vale 40 ohms, o resistor 2 30 ohms, o resistor 3 40 ohms e o resistor 4 30 ohms. E aí no finalzinho, aí no rodapé, nós temos as respostas para vocês conferirem os resultados. Por enquanto é isso, assistam a videoaula número 2, Associação Paralela. Um abraço do professor Gustavo.